Fala galera, tudo bem? Cristiano Ronaldo no Manchester United é uma das grandes notícias dessa janela. Tá difícil até fazer um ranking porque essa janela de transferências tá um negócio de maluco. Eu gravei um vídeo falando sobre a contratação em si por parte do Manchester United, o retorno, as diversas formas da gente olhar para esse retorno dele depois de muito tempo, a reviravolta envolvendo o Manchester City que parecia o destino provável. E agora acho que é hora da gente falar um pouco sobre o outro lado da história, que é o lado da Juventus. Porque foram 3 temporadas do Cristiano Ronaldo na Juventus, né? Se a gente eliminar esse início da 4ª temporada, que seria mais um ano de contrato dele, é uma transferência que acaba acontecendo de uma forma e num momento acho que um pouco frustrante, principalmente pela imagem da temporada passada, uma Juventus que viu a hegemonia chegar ao fim no cenário nacional, uma Juventus que ficou muito distante do melhor nível, de um nível de regularidade mesmo, esperado, que a gente se acostumou até de bom desempenho ao longo da última década. E muitas vezes esse tipo de avaliação, ele se confunde, né? Ou ela se confunde, a avaliação se confunde do plano coletivo para o plano individual. E eu acho que acaba levando muitas vezes a decretar algumas coisas como se fossem objetivas que eu não concordo. Então, por exemplo, a ideia primeiro que eu sou meio contra o uso exagerado, banalizado de certas visões como se tudo tivesse que ser fracasso ou sucesso. Eu acho que não são 2 opções apenas aí. Você pode avaliar, isso é sempre muito subjetivo, porque você tem vários lados que você pode abordar em cada uma das etapas. Você pode ter sido um sucesso em alguns aspectos, não ter atingido o objetivo em outros. Fracasso muitas vezes tem uma conotação assim, como se tivesse sido tudo desastroso e não necessariamente não atingir um objetivo torna aquilo uma vergonha, um vexame, e acho que os significados muitas vezes se confundem até de uma forma pejorativa. Então não é a forma que eu vou avaliar por aqui. E até por isso, eu já começo pela conclusão, de certa forma. Não acho que dê pra tratar a passagem do Cristiano Ronaldo pela Juventus como um fracasso. Aliás, eu resgato a definição que eu usei no final da temporada passada. Quando a Juventus viu a vaga na Champions ameaçada, acabou se classificando, até de forma surpreendente ou com reviravolta, com ajuda no final em termos de resultados, mas na disputa com o Napoli, era uma disputa muito aberta, né? Mas eu acho o seguinte: o fracasso da Juventus enquanto projeto não significa o fracasso individual de um jogador, seja ele o Cristiano Ronaldo ou qualquer outro, porque senão a gente vai estar direcionando um resultado coletivo para tirar conclusões individuais. E eu não concordo com esse tipo de avaliação. Eu uso muito essa linha de raciocínio quando a gente fala em premiações individuais, que eu sou muito contra cada vez mais premiações individuais, porque acho que a linha de raciocínio já começa torta. Ela já começa por: que time ganhou as competições mais importantes? Então dali vamos tirar o destaque. E eu acho que isso não faz o menor sentido. Se a gente quer avaliar individualmente, a gente não pode usar como parâmetro inicial o resultado de um jogo que é coletivo. Porque você pode ter dentro de um coletivo pessoas indo bem, pessoas indo mal. Resultados ruins não transformam todos os envolvidos em péssimos. Muito pelo contrário, senão fica muito fácil tratar dessa forma objetiva e reducionista. E acho que a avaliação do Cristiano Ronaldo passa muito por isso. Então, assim, o projeto da Juventus ao contratar o Cristiano Ronaldo era o quê? Ganhar a Champions. Isso é bastante objetivo, né? Fácil de definir. Porque a Juventus já era hegemônica dentro do cenário nacional. A Juventus conseguiu atingir esse objetivo com o Cristiano Ronaldo? Não. Então dá pra gente dizer que os últimos anos da Juventus enquanto projeto esportivo fracassaram. Dá pra dizer. Se a gente quiser tratar o objetivo máximo, a obsessão que era a Champions, dá pra tratar dessa forma. Mas não vamos tratar todos os envolvidos como fracassados, porque senão, de novo, a gente vai estar exagerando no reducionismo. Aí, qual que é a questão? A questão é a gente entender os diferentes momentos desde que o Cristiano Ronaldo chega. E por que a imagem acaba sendo uma imagem final negativa que não pode se confundir com um bom desempenho do Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo jogou bem. Aliás, o Cristiano Ronaldo entregou na Juventus o que se espera, se a gente olhar para cobranças individuais. O Cristiano Ronaldo teve mais de 100 gols com a Juventus. Aliás, o Cristiano Ronaldo chegou a essa marca de uma forma meteórica com a camisa da Juventus. O Cristiano Ronaldo conseguiu números muito expressivos, essa é a grande marca dele, no sentido de ser uma garantia de gols, uma máquina de gols, e isso ele foi. Se a gente for olhar para os números dele, e vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, como eu não gosto da ideia de reduzir qualquer avaliação a números apenas, então eu não acho que uma lista de estatísticas vai te dizer isso foi bom ou isso foi ruim. A gente precisa olhar para um contexto. E olhando para o contexto, o Cristiano Ronaldo foi o que se esperava dele.
enquanto goleador, enquanto artilheiro, enquanto referência do ataque. Mas qual que foi o ponto, então, para a Juventus não atingir o objetivo? Pois é, então uma discussão sobre a passagem do Cristiano Ronaldo pela Juventus, ela inevitavelmente precisa passar pelas transformações que o clube passou e até por decisões que o clube tomou ao longo desses anos. Se a gente for pensar no Cristiano Ronaldo que chega à Juventus, ele chega à Juventus com a impressão de que ele era a peça que faltava a um time pronto. A Juventus com Allegri era um time fortíssimo. A Juventus parecia um time pronto para ser campeão da Champions. E o que estava faltando para a Juventus ser campeã da Champions? Difícil dizer, porque não existe uma resposta objetiva para isso. Mas talvez o mais próximo de uma resposta objetiva para isso fosse um Cristiano Ronaldo para definir jogos que talvez estejam escapando de um time que já é tão sólido, tão confiável, tão forte. Sim, talvez fosse a resposta mais natural. E não era uma resposta errada. Só que o que acontece? Num torneio de mata-mata, você não tem controle dessas situações. E na primeira temporada, o Cristiano Ronaldo chega e desequilibra naquele confronto contra o Atlético de Madrid, por exemplo, mas foi uma das Champions mais malucas e até das mais incríveis em termos de mata-mata, e a Juventus é eliminada pelo Ajax. Foi uma das grandes histórias daquele torneio. Então, chegava ao fim esse objetivo. A Juventus ainda seria campeã. Aliás, a Juventus seria campeã italiana 2 anos seguidos com o Cristiano Ronaldo, dando sequência à hegemonia. Apenas na temporada 2020-2021 quebraria essa hegemonia com a Inter sendo campeã nacional. E mesmo assim, uma temporada em que o Cristiano Ronaldo termina como artilheiro da equipe. Mas aí a gente precisa voltar para as decisões tomadas pela Juventus. Primeiro, quando chega ao fim o trabalho do Allegri, era uma decisão questionável. A Juventus abre mão de um trabalho extremamente sólido e consolidado para fazer uma aposta num estilo diferente de jogo, num treinador que eu acho ótimo, Maurício Sarri, que atingiu um nível fantástico com o Napoli, por exemplo, na própria Série A. E a ideia ali era muito clara, a Juventus queria um outro tipo de jogo. Toda a aposta nesse sentido tem riscos. Não acho que tenha sido uma aposta terrível. Eu questiono mais a saída do Allegri, e aí tem outras questões, até de bastidores, políticas, de relacionamento também, mas eu questiono muito mais a saída do Allegri do que a contratação do Sarri. Mas a partir do momento em que você contrata o Sarri, você opta por um processo que não necessariamente vai te trazer resultado, e que não necessariamente vai te trazer resultado imediato. Mas um ponto muito interessante aí é que, embora o trabalho do Sarri tenha terminado a temporada com uma avaliação muito negativa, e de fato foi um trabalho que foi se desgastando ao longo da temporada, foi perdendo força, talvez ali, talvez não, acho que dá pra cravar tranquilamente, acho que ali, na primeira metade da temporada 2019-2020, a gente viu o melhor Cristiano Ronaldo em anos. E no que eu tô querendo dizer com o melhor? Porque, de novo, avaliar como melhor pode ser subjetivo, você pode ter diferentes critérios dos meus. Eu avalio aquele período ali, final de 2019, se a gente for olhar para setembro, outubro, novembro, aquele período ali, eu até gravei vídeo sobre isso na época, o Cristiano Ronaldo joga naquele período melhor, mais bola do que ele estava jogando nos anos finais de Real Madrid. E com isso eu tô querendo dizer em participação efetiva, não só em termos de finalização, não só em presença na área, em garantia de gols. E esse só é bem entre aspas, né? Porque é muita coisa o que ele garante como finalizador, essa máquina que ele se transformou. Mas ele foi, nesse período, também um jogador mais participativo na construção, fora da área, lembrando outros tempos dele. No Manchester United, o Cristiano Ronaldo era um meia aberto. Aos poucos ele vai virando um ponta. No Real Madrid ele vai virando um ponta goleador, que vai virando cada vez mais um atacante, cada vez mais perto da área, cada vez exigindo, demandando compensações de outros jogadores para que ele seja esse cara dentro da área, potencializando a capacidade de finalização dele. E não tem problema quanto a isso, são escolhas, prioridades e transformações ao longo de uma carreira. O Cristiano Ronaldo foi muito eficiente ao longo da carreira em se transformar cada vez mais em um especialista em números, em gols. Isso não é nenhum demérito. Mas para mim esse período ali da Juventus foi o mais legal de ver. Foi com o próprio Sarri, numa temporada que teve muita discussão. Higuaín, Dybala, Cristiano Ronaldo, eles podem jogar juntos? Só 2 dos 3? Quanto tempo o Sarri demorou a escalar os 3? E a temporada teve diferentes momentos dos 3, porque depois o próprio Cristiano Ronaldo tem uma queda de desempenho, aí depois ele engrena uma sequência histórica até, de rodadas seguidas fazendo gols na Série A, aí depois é o Dybala quem cresce para virar um jogador até de melhor nível técnico em determinado momento daquela temporada. Então, foi uma Juventus que foi caindo enquanto time, mas que teve o Cristiano Ronaldo garantindo gols, que teve o Cristiano Ronaldo, no mínimo, fazendo o que ele se propõe, o que ele se garante a fazer. Mas em 2019, tendo esse algo a mais, que era
o nível das atuações enquanto desempenho, o que ele oferece como um construtor de jogadas, não apenas, entre aspas, o finalizador. E aí acaba sendo também, um período depois, né, vem mais uma mudança, que é a saída do Sarri e uma nova mudança e uma nova aposta, ainda mais arriscada do que a anterior. Porque se a Juventus já tinha arriscado ao contratar o Sarri em busca de um futebol talvez mais agradável, mais ofensivo, do que o do Allegri, que era um treinador muito mais flexível no sentido de adaptações táticas, o Sarri era um treinador muito mais rígido do ponto de vista de espaços. E do ponto de vista de ocupação de espaços, de zonas táticas, no sentido de ocupação de determinados espaços e funções pré-estabelecidas, alguns jogadores sentiram. Talvez o grande símbolo disso tenha sido um cara que também simboliza uma descida de ladeira da Juventus na sequência, para mim, que é o Pjanic. O Pjanic era o termômetro da Juventus por anos. O Pjanic foi um jogador responsável por uma sucessão muito difícil, que era o término da era Pirlo. Quem vai assumir esse papel do regista, desse jogador que vai ser o armador à frente da defesa, que direciona ataque, que qualifica a posse de bola, que abre espaços, que lança? O Pjanic assumiu e se transformou num jogador para essa função que ele nem era antes, porque ele jogava numa faixa mais avançada em momentos anteriores da carreira. E com o Sarri, ele acaba sentindo um pouco isso. Então ele cai de produção e ele termina a temporada em baixa, tanto que depois a Juventus faria uma transferência também muito questionável, aliás, foi uma transferência questionável por todos os aspectos, né? Aquela troca maluca com vendas do Arthur para um lado, do Pjanic para o outro, que tinha muito mais um interesse do ponto de vista das finanças do que exatamente algum olhar técnico ou tático, e que também era discutível se para os jogadores seria interessante. Acabou que para o Pjanic foi péssimo, para o Arthur até teve mais chances, mas ele também teve momentos em que ele foi bem, depois não se firmou. Para Barcelona e para Juventus dá para dizer que foi ruim, porque acabou não dando certo, nem para um lado nem para o outro, mas a Juventus perdeu ali um dos seus pilares. E quando o Sarri sai e a aposta é no Pirlo, tá aí uma outra decisão chave para a gente entender uma Juventus que cai de produção. O Pirlo foi contratado para ser o treinador da base, para ser o treinador de time sub, né? E ele acaba sendo alçado, lançado ao status de treinador do time principal depois dos acontecimentos daquele período também. Então foi um treinador sem essa experiência, tendo que assumir um rojão enorme e que tenta fazer o trabalho dele, com as ideias dele, o que é louvável. Eu não vou julgar o treinador por colocar em prática as ideias dele. A questão aí eram as melhores ideias para aquele momento? Ele era um cara preparado para aquele momento? São discussões muito válidas e que faziam sentido naquela etapa também. E a Juventus acabou mostrando padrões táticos, mas em nenhum momento sendo um time regular como em anos anteriores. Então foi um time que claramente desceu um degrau, claramente caiu de nível e de confiabilidade, de regularidade nesse nível. E com isso, caiu o desempenho. E a Juventus que a gente viu foi uma Juventus distante do nível exigido para ir bem numa Champions, acabou eliminada pelo Porto na última Champions, uma Juventus que viu a hegemonia acabar no cenário nacional e uma Juventus que quase ficou sem vaga na Champions dessa temporada 2021-2022. Então, ao falar de um fracasso coletivo, de um fracasso de um projeto do clube, a gente precisa olhar para as transformações do clube. Não apenas olhar para um jogador que simbolizava a ambição quando foi contratado e parecia a peça que faltava num quebra-cabeça muito avançado, porque a Juventus estava pronta, com um timaço montado em alto nível, e chegou o Cristiano Ronaldo. Pronto, encaixe perfeito. Ser campeão da Champions parece questão de tempo. Não foi no primeiro ano, mas nos 2 anos seguintes a gente viu outros 2 treinadores, outras 2 transições e uma queda acentuada de nível coletivo, com jogadores caindo, com jogadores saindo, com mudanças em termos de elenco e a Juventus não conseguindo se manter nesse status. Então assim, a gente olha, vai transferir tudo isso para o Cristiano Ronaldo e falar, ele fracassou? Não me parece algo tão simples assim, de você simplesmente colar esse rótulo. Aí, a avaliação, eu volto para o ponto que é a conclusão que eu falei lá no início do vídeo. O Cristiano Ronaldo entregou o que se esperava dele. Gols, foi artilheiro do campeonato, decidiu muitos jogos, manteve uma média altíssima, se destacou num campeonato que não é fácil ser goleador, como é a Série A italiana, num período de uma Série A muito forte, se recolocando como uma das grandes ligas europeias. Ele entregou. A Juventus não entregou. A Juventus não chegou ao que se esperava. O fracasso é da Juventus ou é do Cristiano Ronaldo? É claro que tá todo mundo interligado, mas se a gente quiser colar esse rótulo ou essa conclusão, ela vai pro projeto da Juventus.
e não para o Cristiano Ronaldo, embora ele não tenha conseguido conquistar o que certamente ele esperava quando foi para o clube italiano. E agora vai de volta à sua antiga casa, para o Manchester United, que também vai render outros vídeos aqui pela frente para a gente falar um pouco mais sobre as próximas etapas do Cristiano Ronaldo, mas eu também pretendo falar sobre as primeiras etapas do Cristiano Ronaldo. O jogador que chega ao Manchester United e os estágios de transformação da carreira dele até a saída quando ele vai para o Real Madrid. O espaço está aberto para vocês aí embaixo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.